7 babás profissionais fugiram em uma semana, todas pelo mesmo motivo. 3 bebês de 10 meses que choravam das 22 horas às 4 da manhã, todos os dias, sem exceção. O bilionário Eduardo Castelar estava no limite, sem dormir há meses, vendo seus filhos em desespero total, enquanto médicos e especialistas se rendiam sem respostas. Até que uma faxineira de 26 anos, que limpava os corredores silenciosamente há meses, fez algo na madrugada de sexta-feira que mudou tudo em 20 minutos. O que ela descobriu sobre o choro desses bebês e o método que usou para silenciá-los vai te deixar sem palavras. Porque por trás desse milagre existe uma dor que vai partir e reconstruir seu coração. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai mexer com você. O céu de São Paulo estava carregado de nuvens cinzentas quando Eduardo Castelar estacionou sua Ferrari na garagem da mansão de 2.000 metros quadrados no Jardim Europa. Era 18h30 de uma sexta-feira que parecia não ter fim. Aos 32 anos, ele havia construído um império avaliado em 800 milhões de reais no setor de tecnologia. Mas toda a sua fortuna não conseguia comprar uma única noite de sono. A mansão dos Castelar era uma obra arquitetônica impressionante. Fachada de mármore travertino, jardins paisagísticos que já estamparam revistas de decoração, piscina infinita com vista para a cidade. Mas por trás dessa perfeição estética havia um segredo que fazia os funcionários sussurrarem pelos cantos e as agências de babás recusarem contratos. Eduardo entrou pela porta principal, seus passos ecoando no hall de entrada de pé direito duplo. O silêncio da casa o enganava. Dentro de algumas horas, aqueles corredores de mármore se transformariam numa câmara de tortura sonora. Subiu os degraus da escadaria curva, cada passo mais pesado que o anterior, carregando o peso da culpa e do desespero acumulados em 10 meses. No segundo andar, 3 quartos infantis, decorados pela designer mais cara do país, aguardavam seus pequenos ocupantes. Quarto azul bebê com móveis de nuvens para Pietro, quarto verde água com tema de floresta para Enzo, e quarto amarelo sol com bichinhos sorridentes para Matel. Cada detalhe pensado com amor pelo pai, cada item escolhido com a esperança de trazer paz para os filhos que nunca conheceram o colo materno. Eduardo se aproximou dos berços onde dormiam os trigêmeos. Pietro tinha o nariz arrebitado da mãe. Enzo herdou os olhos castanhos profundos da família Castelar. E Matel possuía uma covinha no queixo idêntica à de Marina. 3 anjinhos que se transformavam em pequenos demônios quando o sol se punha. Senhor, Eduardo, a voz trêmula de Carla, a babá contratada naquela manhã, o fez se virar. A mulher de 45 anos, com 15 anos de experiência cuidando de filhos de famílias ricas, estava na porta com uma mala na mão e lágrimas nos olhos. Eu não consigo. Desculpe, mas isso não é normal. Em 15 anos de profissão, nunca vi nada assim. Eduardo fechou os olhos e respirou fundo. Carla era a 7ª babá em 7 dias. A primeira havia durado apenas 4 horas antes de ligar para a agência chorando. A segunda aguentou uma noite inteira, mas saiu de manhã balbuciando que aquelas crianças estão possuídas. A terceira, uma alemã especializada em métodos europeus de educação infantil, durou 2 noites e pediu para ser transferida de volta para a Alemanha imediatamente. Quanto você quer para ficar? Eduardo perguntou, a voz embargada de cansaço. 50 mil por mês? 100 mil? Carla balançou a cabeça, as lágrimas rolando pelo rosto. Não é questão de dinheiro, Sr. Eduardo. É que eles não param. Das 22 horas às 4 da manhã, todos os dias. É um choro diferente de tudo que já ouvi. Parece que estão pedindo por alguém. Ela entregou as chaves e desceu as escadas rapidamente, como se fugisse de um pesadelo.
Eduardo ouviu o portão da mansão se fechando e se sentou na poltrona do quarto das crianças. Em algumas horas, o inferno começaria novamente. Lá embaixo, nos fundos da casa, Juliana Costa guardava os produtos de limpeza no armário da área de serviço. Aos 26 anos, ela tinha o rosto jovem marcado por uma tristeza profunda que tentava esconder atrás de sorrisos forçados. Seus cabelos castanhos estavam sempre presos num coque simples, e suas mãos calejadas contavam a história de uma mulher que nunca teve vida fácil. Juliana trabalhava como faxineira noturna na mansão Castelar há 6 meses. De segunda a sexta, das 20 horas às 6 horas da manhã, ela limpava cada canto daquela casa, enquanto a família dormia. Ou pelo menos era assim que deveria ser, porque todas as noites, sem exceção, ela era obrigada a ouvir a trilha sonora de uma tragédia familiar que ecoava pelos corredores. Ela conhecia cada fase do ritual. Às 22 horas em ponto, começava com Pietro, um choramingo baixo que rapidamente se transformava em choro desesperado. 15 minutos depois, Enzo se juntava ao coro, seu choro mais agudo misturando-se ao do irmão. E então, como se fosse um maestro regendo uma orquestra macabra, Mateo completava a sinfonia com um choro que parecia vir das profundezas da alma. Para Juliana, aquele som era uma tortura familiar. Cada lágrima dos bebês ecoava as lágrimas que ela havia derramado 2 anos antes, quando perdeu seu próprio filho. Miguel teria 2 anos e 8 meses agora. Estaria começando a falar frases completas, a correr pelo apartamento pequeno onde moravam no Capão Redondo. Mas Miguel estava enterrado no cemitério da Vila Formosa, vítima de uma pneumonia que poderia ter sido curada se os médicos do posto de saúde tivessem feito o diagnóstico correto. "É só uma gripe, mãe", disseram quando ela levou o filho pela 3ª vez em 1 semana. "Dê paracetamol e ele vai melhorar." Quando finalmente descobriram que era pneumonia, Miguel já estava com os pulmões encharcados. Passou 3 dias na UTI pediátrica antes de partir, deixando Juliana com um vazio no peito que parecia nunca mais se fechar. O relógio marcava 21 horas e 45 quando Juliana terminou de organizar a cozinha gourmet da mansão. Ela sabia que em 15 minutos o show de horror começaria. Subiu para limpar os banheiros do andar superior, tentando se preparar mentalmente para mais uma noite, ouvindo o desespero de 3 crianças que ela não podia ajudar. Eduardo estava no escritório, tentando trabalhar nos relatórios da empresa, quando o primeiro choro ecoou pela casa. Pietro havia acordado e, como todas as noites, começou a chorar como se sua vida dependesse disso. Eduardo largou os papéis e correu para o quarto das crianças. "Oi, meu príncipe", sussurrou, pegando Pietro no colo. O bebê se contorcia, as lágrimas rolando pelo rostinho vermelho. Eduardo tentou dar mamadeira, trocar a fralda, fazer cócegas, cantarolar. Nada funcionava. Enzo acordou com o barulho do irmão e também começou a chorar. Depois foi Mateo. Eduardo se sentiu perdido no meio do quarto, com um bebê no colo e outros 2 chorando nos berços. Suas mãos tremiam de cansaço e frustração. Havia lido todos os livros sobre bebês, consultado os melhores pediatras do país, contratado especialistas em sono infantil. Ninguém tinha respostas. "O que vocês querem?", perguntou em voz alta, as próprias lágrimas começando a rolar. "Papai não sabe mais o que fazer." Lá embaixo, Juliana parou de limpar o espelho do banheiro social. Ela nunca havia ouvido Eduardo chorar antes. O som de um pai desesperado misturado ao choro dos bebês criou uma sinfonia de dor que ela não conseguiu mais ignorar. Por 6 meses, ela havia respeitado os limites, mantido-se na função de faxineira, fingido que não ouvia o desespero que tomava conta da casa todas as noites. Mas naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Talvez fosse o instinto maternal que nunca havia morrido completamente, ou talvez fosse o reconhecimento de uma dor familiar na voz de Eduardo.
Juliana subiu as escadas silenciosamente, seus tênis de sola de borracha não fazendo barulho no mármore. Chegou à porta do quarto das crianças e viu a cena. Eduardo sentado no chão, entre os 3 berços, chorando junto com os filhos. Era 23h15. O choro já durava mais de 1 hora e só estava ficando mais intenso. Juliana ficou parada na porta por vários minutos, observando a cena devastadora. Eduardo havia desistido de tentar acalmar os bebês e estava sentado no chão, a cabeça entre as mãos, soluçando baixinho. Pietro, Enzo e Matteo choravam com uma intensidade que parecia impossível para criaturas tão pequenas. "Desculpe, Marina." Eduardo sussurrou para o nada, sua voz quase inaudível entre os choros. "Eu não sei cuidar deles. Não sei ser mãe e pai ao mesmo tempo. Eles precisam de você, e eu não sei como dar o que você daria." Essas palavras atingiram Juliana como um soco no estômago. Ela reconheceu na voz de Eduardo a mesma culpa que a atormentava desde a morte de Miguel. A culpa de não ter sido suficiente, de não ter sabido proteger, de ter falhado como mãe. Sem pensar nas consequências, Juliana entrou no quarto. Eduardo levantou a cabeça, surpreso e constrangido por ter sido visto em seu momento mais vulnerável. Desculpe, eu só..." Ele tentou se explicar, enxugando as lágrimas. "Não precisa se desculpar", Juliana disse suavemente, se aproximando dos berços. "Posso tentar?" Eduardo assentiu, sem forças para questionar. Qualquer pessoa que quisesse tentar era bem-vinda naquele momento. Juliana se aproximou primeiro do berço de Pietro. O bebê estava vermelho de tanto chorar, os punhos cerrados, o corpinho tenso. Ela estendeu a mão e tocou delicadamente o peito dele, sentindo os batimentos acelerados do coraçãozinho. "Oi, pequenininho", murmurou, sua voz mais suave que uma brisa. "Eu sei que você está com medo. Eu sei que está procurando por alguém que não está mais aqui." Pietro diminuiu o choro ligeiramente, como se estivesse ouvindo algo familiar. Juliana começou a cantar baixinho, uma melodia que inventara para Miguel e que guardara no coração por 2 anos. "Dorme, meu anjo. Mamãe está aqui. Suas lágrimas eu vou secar. No meu peito você pode dormir. Meu coração vai te embalar." A voz de Juliana ecoou pelo quarto com uma doçura que Eduardo nunca havia ouvido antes. Havia algo naquela melodia que parecia vir de um lugar muito profundo, carregada de amor e dor em igual medida. Pietro parou de chorar completamente e olhou para Juliana com curiosidade. Enzo diminuiu o choro, virando a cabecinha na direção da voz. Matteo continuou chorando, mas menos intensamente. Juliana continuou cantando enquanto se movia pelos berços, tocando delicadamente cada bebê, deixando que sentissem sua presença. Ela percebia que cada um reagia diferentemente ao toque. Pietro precisava de pressão firme no peito. Enzo respondia melhor ao toque nas costas. E Matteo se acalmava quando ela colocava a mão na testa dele. "Como você..." Eduardo começou a perguntar, mas Juliana fez um gesto para que ele ficasse em silêncio. Ela continuou sua melodia, agora mais baixa, quase um sussurro. Um por um, os bebês foram se acalmando. Pietro fechou os olhinhos primeiro, depois Enzo e, finalmente, Matteo. Em 20 minutos, os 3 dormiam profundamente. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor depois de meses de choro noturno incessante. Eduardo não conseguia acreditar no que havia presenciado. "Como você fez isso?" perguntou em sussurro, receoso de acordar os bebês. Juliana enxugou as lágrimas que não percebera que estavam rolando. "Eles não estão doentes", disse. "Eles estão de luto." "De luto?" "Sim, eles sentem a falta de algo que nunca tiveram, mas sabem que deveriam ter. A presença da mãe, o cheiro dela, a voz dela, os batimentos do coração dela. Eles nasceram e encontraram um vazio onde deveria haver amor materno." Eduardo sentiu como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto escuro.
Pela primeira vez em 10 meses, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. E você sabe disso por quê? Porque eu também estou de luto, Juliana admitiu, olhando para os bebês adormecidos. Perdi meu filho há 2 anos. Miguel, ele tinha 8 meses quando morreu. O silêncio foi preenchido apenas pela respiração tranquila dos trigêmeos. Eduardo e Juliana ficaram ali, 2 estranhos unidos por perdas diferentes, mas igualmente devastadoras. Eles não vão dormir a noite toda, Juliana avisou. Provavelmente vão acordar em algumas horas, mas agora sabemos o que fazer. Nós, Eduardo perguntou. Desculpe, Juliana percebeu que havia se incluído automaticamente. Eu deveria voltar ao trabalho. Não, Eduardo a segurou pelo braço delicadamente. Por favor, fique, me ajude a entender o que meus filhos precisam. Juliana hesitou. Cruzar a linha entre funcionária e cuidadora era perigoso. Mas olhando para aqueles 3 bebês que finalmente dormiam em paz, ela não conseguiu recusar. Está bem, disse, mas precisamos conversar sobre isso amanhã, quando eles estiverem acordados. Eduardo concordou. Naquela noite, pela primeira vez em 10 meses, ele conseguiu dormir 4 horas seguidas. E quando acordou, encontrou Juliana adormecida na poltrona do quarto das crianças, um bebê no colo e os outros 2 dormindo tranquilamente em seus berços. Foi nesse momento que ele percebeu que sua vida estava prestes a mudar completamente. O sol entrava pelas janelas do quarto infantil quando Eduardo acordou no sábado pela manhã. Por um momento ele pensou estar sonhando. Havia dormido das 4 às 8 horas sem interrupção, algo que não acontecia há quase 1 ano. O silêncio da casa parecia irreal. Eduardo desceu para a cozinha e encontrou Juliana preparando café, ainda vestindo o uniforme de trabalho da noite anterior. Ela havia trocado Pietro, dado mamadeira para os 3 bebês e os colocado para brincar no tapete da sala. Tudo isso sem fazer barulho para não acordar o patrão. Bom dia, ele disse ainda meio sonolento. Eles dormiram. A noite toda, Juliana completou, sorrindo timidamente. Acordaram uma vez só, às 2, mas voltaram a dormir em 15 minutos. Eduardo se serviu de café e observou os trigêmeos brincando no chão da sala. Havia algo diferente neles. Pareciam mais calmos, mais conectados com o ambiente. Pietro balbuciava sons alegres. Enzo ria de um brinquedo colorido e Mateo observava tudo com curiosidade tranquila. Juliana, Eduardo começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. O que você fez ontem? Preciso que você saiba que pode mudar tudo na vida dos meus filhos. E na minha também. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, ela respondeu, evitando o olhar dele. Mas você não é qualquer pessoa. E eles não são qualquer bebês. Eduardo se aproximou. Quero fazer uma proposta. Juliana o olhou com apreensão. Quero que você aceite cuidar dos trigêmeos, oficialmente. Posso pagar 15 mil reais por mês, mais plano de saúde, 13º, férias. Você teria um quarto na casa, não precisaria mais limpar. Senhor Eduardo, eu não tenho formação para ser babá, Juliana interrompeu. Sou apenas uma faxineira. Você tem algo que nenhuma babá formada tem, ele disse, olhando para os bebês que brincavam pacificamente. Você tem o coração de uma mãe que perdeu um filho, e eles têm corações de filhos que perderam a mãe. É uma conexão que nenhum diploma pode ensinar. Juliana ficou em silêncio por vários minutos, observando Pietro tentando alcançar um brinquedo. Sem pensar, ela se abaixou e ajudou o bebê, que sorriu para ela como se a conhecesse há muito tempo. Eu aceito, disse finalmente, mas com algumas condições. Qualquer uma. Primeiro, preciso fazer do meu jeito. Nada de métodos tradicionais ou regras rígidas. Segundo, quero continuar estudando. Pretendo fazer faculdade de psicologia para entender melhor o que essas crianças sentem. Terceiro, se em algum momento você achar que não está funcionando, pode me demitir sem aviso prévio. Eduardo estendeu a mão. Aceito todas as condições. Quando apertaram as mãos, selaram mais do que um acordo profissional.
Era o início de uma jornada que transformaria todos os envolvidos. Nos dias seguintes, Juliana desenvolveu o que ela chamou de método do coração. Passava horas observando cada trigêmeo, entendendo suas personalidades únicas, suas necessidades específicas. Pietro descobriu era o mais sensível. Precisava de contato físico constante, de sentir-se seguro e protegido. Juliana criou uma rotina de massagens suaves antes de dormir. Cantava especificamente para ele e sempre o segurava de forma firme quando ele demonstrava ansiedade. Enzo era o mais agitado, o que mais precisava de estímulos. Juliana transformou seus momentos de cuidado em brincadeiras, cantava músicas animadas durante o banho e criou um ambiente com mais cores e movimentos no quarto dele. Mateo era o observador, o mais introspectivo. Ele respondia melhor à música clássica, a movimentos lentos e suaves. Juliana descobriu que ele se acalmava completamente quando ela colocava a mão sobre o coração dele, deixando que sentisse os batimentos cardíacos. Eles não são os trigêmeos, Juliana explicou para Eduardo uma noite. São 3 pessoas únicas que dividem uma mesma perda. Cada um lida com essa dor de uma forma diferente. Eduardo observava fascinado como Juliana transformara não apenas a rotina de sono das crianças, mas toda a dinâmica da casa. Ela trouxe plantas para os quartos infantis, mudou a iluminação para tons mais quentes, introduziu músicas diferentes para cada bebê. Mas, principalmente, ela trouxe algo que nenhum dinheiro poderia comprar: amor incondicional e compreensão maternal. Uma semana depois, os resultados eram visíveis para qualquer pessoa. Os trigêmeos dormiam das 21 às 6 horas da manhã. Durante o dia, eram bebês alegres, curiosos e carinhosos. Eduardo conseguiu retomar sua rotina de trabalho, e os funcionários da casa comentavam sobre a mudança radical na atmosfera da mansão. É como se ela tivesse quebrado uma maldição, comentou Conceição, a cozinheira, com Rosa, a governanta. Aquela menina tem um dom especial, concordou Rosa. Os bebês olham para ela como se ela fosse a mãe deles. Mas nem todos na casa estavam felizes com as mudanças. Constanza Castelar, a sogra de Eduardo, observava tudo com crescente desconfiança e irritação. Constanza era uma mulher de 58 anos, acostumada a controlar todos os aspectos da vida da família. Havia escolhido Marina como esposa para Eduardo e sempre se considerou a matriarca indiscutível dos Castelar. A ideia de uma simples faxineira assumir o papel maternal com seus netos era inaceitável. Eduardo, ela disse numa tarde quando veio visitar os netos, você não acha estranho que nenhuma babá profissional conseguiu acalmar as crianças, mas uma faxineira sem formação conseguiu do dia para a noite? Estranho não, Constanza. Milagroso, Eduardo respondeu, observando Juliana brincar com os trigêmeos no jardim. Milagroso ou suspeito? Ela insistiu. Como você sabe que ela não está usando algum método questionável? Remédios, talvez? Constanza, por favor. Juliana salvou a sanidade mental dos meus filhos. E a minha também. Mas a semente da desconfiança estava plantada. Constanza começou a observar Juliana com olhos de detetive, procurando qualquer falha, qualquer indício de que seus medos preconceituosos estavam corretos. O que ela não sabia era que Eduardo e Juliana estavam desenvolvendo uma conexão que ia muito além da relação profissional. Unidos pelo cuidado com as crianças e pela dor compartilhada de suas perdas, eles começavam a se curar mutuamente. 2 semanas depois, numa tarde chuvosa de sábado, Eduardo encontrou Juliana na biblioteca da casa, folheando um álbum de fotografias que ele havia esquecido sobre a mesa. As imagens mostravam Marina grávida, radiante, com as mãos sobre a barriga arredondada. Desculpe, Juliana disse, fechando o álbum rapidamente. Eu só estava... Não precisa se desculpar. Eduardo sentou-se ao lado dela no sofá de couro. É bom ver essas fotos sendo olhadas com carinho.
Ele reabriu o álbum numa foto específica. Marina, aos 7 meses de gestação, sorrindo no jardim da mansão, com uma mão na barriga e outra segurando uma rosa branca. Ela era linda, Juliana comentou suavemente. E teimosa. Eduardo sorriu com tristeza. Os médicos disseram que a gravidez era arriscada por causa de uma cardiopatia congênita que ela tinha. Recomendaram que não engravidasse. Mas eu insisti tanto em ter filhos. Sua voz se embargou. Eu disse que encontraríamos os melhores médicos, que o dinheiro resolveria qualquer problema. Convenci Marina de que daria tudo certo. Juliana tocou delicadamente o braço dele. E ela concordou porque te amava e também queria ter filhos com você. Mas custou a vida dela. Eduardo sussurrou. No parto, o coração dela não aguentou o esforço. Ela morreu, me dando 3 filhos que nunca conhecerão o amor da mãe por causa da minha insistência egoísta. Eduardo, Juliana virou-se para encará-lo. Você acha que Marina se arrependeria? Que ela trocaria a existência dos filhos pela própria vida? Ele ficou em silêncio, pensando. Toda mãe faria esse sacrifício. Juliana continuou. Eu faria pelo Miguel sem hesitar. Marina escolheu dar vida aos filhos sabendo dos riscos. Isso não foi culpa sua, foi amor dela. E você? Eduardo perguntou. Como foi que perdeu Miguel? Juliana respirou fundo. Era a primeira vez que alguém perguntava sobre seu filho com real interesse em ouvir a resposta completa. Miguel era um bebê saudável, alegre, cheio de vida. Começou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Aos 8 meses, começou com uma tosse. Levei no posto de saúde 3 vezes em uma semana. Sempre o mesmo diagnóstico, virose, gripe comum. Ela parou para enxugar uma lágrima que rolou. Na 4ª vez que levei, ele estava com febre alta e dificuldade para respirar. Mas a médica disse que eu era uma mãe neurótica, que estava inventando sintomas. Dê dipirona e pare de superproteger a criança. Foram as palavras exatas dela. Eduardo sentiu um aperto no peito ao ver a dor no rosto de Juliana. Naquela noite, Miguel passou mal, muito mal. Levei ele direto para o hospital particular, mesmo sabendo que não tinha dinheiro para pagar. Foi quando descobriram pneumonia dupla. Os pulmões estavam encharcados. As lágrimas rolavam livremente agora. 3 dias na UTI. 3 dias vendo meu menino lutando para respirar, cheio de tubos, enquanto eu implorava para Deus não levá-lo. No 3º dia, o coraçãozinho dele não aguentou. Eduardo a abraçou instintivamente, sentindo a dor dela como se fosse sua própria. Depois disso, Juliana continuou, a voz abafada no ombro dele. Processei o posto de saúde, a médica, todo mundo. Gastei todas as minhas economias com advogados, perícias, processos que duraram 2 anos. Perdi tudo, o dinheiro, o apartamento, a esperança. No final, ninguém foi responsabilizado. Erro médico não comprovado. Disseram. Juliana, eu sinto muito. Sabe o que é mais doloroso? Ela se afastou para olhá-lo nos olhos. Não é nem a morte dele. É saber que ela poderia ter sido evitada. Se alguém tivesse me ouvido, se alguém tivesse olhado para Miguel como uma criança, não como apenas mais um número na fila do posto. Por isso você entende tão bem os meus filhos. Eduardo percebeu. Você reconhece a dor deles. Reconheço porque é a mesma dor que eu sinto. A dor de quem perdeu alguém essencial. A diferença é que eles nunca tiveram o que perderam e eu tive por 8 meses maravilhosos. Ficaram em silêncio por vários minutos. O som da chuva na janela criando uma trilha sonora melancólica para suas confissões. Juliana, Eduardo disse finalmente, você não está apenas cuidando dos meus filhos, você está curando os corações deles, e o meu também. E vocês estão curando o meu, ela admitiu. Cuidar do Pietro, do Enzo e do Matteo está me dando uma razão para viver que eu achei que nunca mais teria. Naquele momento, Pietro começou a chorar no berço. Não o choro desesperado de antes, mas um chorinho normal de bebê que acordou da soneca. Juliana se levantou para atendê-lo, mas Eduardo a segurou pela mão. Obrigado,
ele disse, olhando nos olhos dela com uma intensidade que ela não esperava. Pelo quê? Por ter entrado naquele quarto na noite em que você me viu chorando. Por ter tido coragem de quebrar as regras e oferecer ajuda. Por ter trazido sua dor para curar a nossa. Quando Juliana subiu para atender Pietro, Eduardo ficou na biblioteca segurando o álbum de fotografias. Pela primeira vez desde a morte de Marina, ele não sentiu apenas culpa ao olhar para as imagens. Sentiu gratidão por ter tido aquele amor, mesmo que por pouco tempo, e esperança de que talvez pudesse amar novamente. Lá em cima, Juliana pegou Pietro no colo e o levou até a janela do quarto. "Olha a chuva, meu príncipe", sussurrou. "Às vezes, a natureza precisa chorar para depois fazer tudo florescer de novo." O bebê parou de chorar e a olhou com seus olhinhos curiosos, como se entendesse que ela estava falando sobre muito mais do que apenas a chuva. Nenhum dos dois percebeu que Constanza havia chegado para uma visita surpresa e os observava do jardim através da janela. A expressão no rosto dela não era de uma avó feliz vendo o neto sendo cuidado com carinho. Era a expressão de uma mulher que havia decidido que Juliana Costa representava uma ameaça que precisava ser eliminada. Um mês após Juliana assumir o cuidado integral dos trigêmeos, a transformação na mansão Castelar era impossível de ignorar. Eduardo voltara a ser o empresário focado e bem-sucedido que havia sido antes da morte de Marina, mas agora com uma leveza no olhar que não existia há muito tempo. Os trigêmeos estavam se desenvolvendo de forma impressionante. Pietro havia começado a engatinhar e adorava explorar a casa nos braços de Juliana. Enzo ria constantemente e já demonstrava uma personalidade brincalhona e curiosa. Matteo observava tudo com inteligência visível e respondia aos estímulos de forma muito avançada para sua idade. Doutor. Menezes ficou impressionado no último check-up. Eduardo comentou com Juliana numa noite depois de colocar os trigêmeos para dormir. Disse que nunca viu bebês tão equilibrados emocionalmente. O desenvolvimento neuropsicológico deles está acima da média. Juliana sorriu, organizando os brinquedos espalhados pela sala. Eles só precisavam se sentir seguros e amados. Quando uma criança sabe que tem uma base sólida, ela se desenvolve naturalmente. Eduardo observou Juliana se movendo pela casa com naturalidade maternal. Ela havia transformado não apenas a rotina dos bebês, mas o ambiente inteiro. Plantas enchiam os cantos, música suave tocava durante o dia, e havia uma atmosfera de paz que a mansão nunca tivera antes. "Juliana", ele disse se aproximando dela, "posso perguntar uma coisa?" "Claro. Você já pensou em ter outros filhos? Depois do Miguel, eu digo." Ela parou de arrumar os brinquedos, as mãos tremendo ligeiramente. "Pensei, mas sempre achei que seria uma traição à memória dele, como se eu estivesse tentando substituí-lo." "E agora?" Juliana olhou para a escada que levava aos quartos dos trigêmeos. "Agora entendo que o amor não tem limite. Cuidar do Pietro, do Enzo e do Matteo não diminui o amor que sinto pelo Miguel. Na verdade, faz com que eu sinta que ele está presente de alguma forma, guiando minhas mãos quando cuido deles." Eduardo se aproximou mais. "Juliana, eu preciso te dizer uma coisa." "O quê?" Eu estou me apaixonando por você." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Juliana olhou nos olhos dele, vendo a sinceridade e a vulnerabilidade ali. "Eduardo, eu sei que é complicado. Sei que você é funcionária, que existe uma diferença social entre nós, que talvez seja muito cedo após a perda da Marina." "Não é isso." Juliana interrompeu suavemente. "É que eu também estou me apaixonando por você e isso me assusta." "Por quê?" "Porque quando você ama alguém, você pode perder essa pessoa. E eu não sei se meu coração aguenta mais uma perda." Eduardo segurou as mãos dela. "Eu também tenho medo. Mas olha o que conseguimos juntos. 3 bebês que estavam perdidos na própria dor, agora são crianças felizes e seguras."
Se conseguimos curar eles, talvez possamos curar nós mesmos também. Foi nesse momento que Enzo acordou e começou a chorar. Não o choro desesperado de antes, mas um choro normal de bebê com febre. Juliana e Eduardo correram para o quarto. Ele está quente, Juliana disse, tocando a testa de Enzo. Febre. As próximas horas foram de cuidado conjunto. Eduardo ligou para o pediatra, enquanto Juliana dava banho morno em Enzo, monitorava a temperatura e o mantinha hidratado. Eles trabalhavam como uma equipe perfeita, antecipando as necessidades um do outro, unidos na preocupação com o bebê. Foi durante a madrugada, quando Enzo finalmente dormiu com a febre controlada, que aconteceu. Eduardo olhou para Juliana, viu toda a dedicação e amor em seus olhos e não conseguiu resistir. Ele se inclinou e a beijou suavemente. O primeiro beijo foi terno, cheio de gratidão, medo e esperança. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Eu não sabia que ainda podia sentir isso, Eduardo confessou, segurando o rosto dela entre as mãos. Nem eu, Juliana sussurrou. Achei que meu coração havia morrido junto com Miguel. Talvez nossos corações precisassem se quebrar completamente para poderem se reconstruir de uma forma nova, ele disse, beijando-a novamente. Nos dias seguintes, a conexão entre eles se aprofundou. Não era apenas paixão física, mas uma união de almas que haviam encontrado cura mútua. Eduardo descobria em Juliana uma força e sabedoria que admirava profundamente, enquanto ela encontrava nele um homem capaz de amar sem reservas, apesar das cicatrizes. Os trigêmeos pareciam sentir a mudança na energia da casa. Sorriam mais, dormiam mais tranquilos e demonstravam uma alegria contagiante que encantava todos os funcionários da mansão. Mas nem todos estavam felizes com essas mudanças. Constanza Castelar observava tudo com crescente indignação. Em suas visitas à mansão, ela via como Eduardo olhava para Juliana, como os netos respondiam mais à faxineira do que à própria avó, como a dinâmica familiar havia mudado completamente. Isso é inaceitável, murmurava para sua melhor amiga, Helena Marques, durante um almoço no clube. Uma empregada doméstica conquistando meu filho e meus netos. Ela claramente tem segundas intenções. Mas se as crianças estão bem cuidadas, Helena tentou argumentar. Bem cuidadas ou manipuladas? Constanza retrucou. Nenhuma pessoa normal consegue acalmar 3 bebês do dia para a noite sem usar algum truque. Ela deve estar dando remédios para eles, alguma coisa para mantê-los sonolentos e dóceis. Constanza, você tem certeza disso? Tenho certeza de que preciso descobrir a verdade sobre essa mulher. Meus netos não podem crescer sob influência de alguém que pode estar enganando toda a família. Constanza saiu do clube determinada. Se Eduardo não enxergava o perigo, ela tomaria as providências necessárias. Contrataria um detetive particular, investigaria o passado de Juliana, encontraria alguma forma de provar suas suspeitas. O que ela não sabia era que suas suspeitas eram baseadas puramente em preconceito e ciúme. Juliana realmente tinha um passado doloroso. A morte do filho, os processos perdidos, a perda de todas as economias. Mas esses fatos, nas mãos de alguém mal intencionada como Constanza, poderiam ser distorcidos para parecer algo muito diferente da verdade. Enquanto isso, na mansão, Eduardo e Juliana viviam os primeiros momentos de um amor que estava curando feridas profundas em ambos. Eles não faziam ideia da tempestade que se aproximava, orquestrada por uma sogra que não conseguia aceitar que a felicidade da família não dependia mais do seu controle. A tranquilidade que haviam encontrado estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum dos dois imaginava possível. 2 semanas depois, Eduardo precisou viajar para Brasília para uma série de reuniões importantes que durariam 3 dias. Era a primeira vez que se afastaria dos trigêmeos desde que Juliana assumira os cuidados, e ele estava apreensivo.
Você tem certeza de que vai ficar tudo bem? Perguntou pela 10ª vez, abraçando Juliana na despedida. Eduardo, vai ficar tudo perfeito. Ela riu, segurando Mateo no colo, enquanto Pietro e Enzo brincavam no chão da sala. São apenas 3 dias. Além disso, Conceição e Rosa estão aqui, se eu precisar de alguma coisa. E se acontecer alguma emergência médica? Eu ligo para o Dr. Menezes e te aviso imediatamente. Pare de se preocupar e vá cuidar dos seus negócios. Eduardo beijou os 3 bebês, depois beijou Juliana com uma ternura que fez o coração dela acelerar. Eu te amo, sussurrou em seu ouvido. Eu também te amo. Ela respondeu, ainda se acostumando com a sensação de poder dizer essas palavras novamente. Constanza observava tudo da janela de seu carro estacionado em frente à mansão. Havia descoberto sobre a viagem de Eduardo através de uma funcionária da empresa e sabia que esta era sua oportunidade perfeita. Durante as 2 semanas anteriores, ela havia contratado uma investigadora particular chamada Sandra Reis, uma ex-policial civil conhecida por métodos questionáveis, mas resultados eficazes. Sandra havia entregado um relatório detalhado sobre Juliana, incluindo fotos, documentos e uma cronologia completa de sua vida. Perfeito, Constanza murmurou, folheando o dossiê. Agora tenho tudo o que preciso. O relatório continha informações precisas, mas que podiam ser facilmente distorcidas. Juliana havia perdido um filho por negligência médica não comprovada, omitindo que a negligência foi do sistema de saúde, não dela. Havia perdido todo o seu dinheiro em processos judiciais questionáveis, sem mencionar que eram processos legítimos contra erro médico, e trabalhava apenas em empregos noturnos, evitando contato social, ignorando que era uma forma de lidar com o luto. Constanza esperou até o anoitecer para executar seu plano. Chegou à mansão usando sua chave reserva, entrando pela porta dos fundos, quando Juliana estava dando banho nos trigêmeos. Com movimentos silenciosos e precisos, ela subiu até o quarto que Eduardo havia preparado para Juliana no 3º andar. Ali, plantou cuidadosamente um frasco de medicamento infantil para dormir, um remédio controlado que havia conseguido através de contatos médicos duvidosos. Mas não parou aí. Constanza também colocou, escondidos entre as roupas de Juliana, alguns documentos falsificados sugerindo que ela havia pesquisado sobre métodos para acalmar bebês difíceis e medicamentos seguros para uso infantil. Sandra havia criado um histórico de navegação falso no computador pessoal de Juliana, com buscas sobre sedativos naturais e técnicas de manipulação psicológica. Depois de plantar todas as evidências, Constanza desceu e apareceu para uma visita surpresa. Juliana, querida, disse com falso entusiasmo quando a encontrou na sala com os bebês. Vim ver meus netinhos, já que Eduardo está viajando. Dona Constanza, que bom vê-la, Juliana respondeu educadamente, embora sempre se sentisse desconfortável na presença da sogra de Eduardo. Os meninos estão ótimos, quer pegá-los no colo? Claro, claro. Constanza fingiu interesse pelos netos enquanto mentalmente preparava a próxima fase do plano. Após 1 hora de conversa forçada, Constanza se levantou. Bom, preciso ir. Mas antes, você se importa se eu usar o banheiro do andar de cima? O de baixo está com problema na descarga. Claro, fique à vontade. Constanza subiu e, propositalmente, fez barulho no quarto de Juliana, derrubando objetos e descobrindo acidentalmente o frasco de medicamento. Desceu correndo, fingindo choque e indignação. Juliana, o que é isso? Gritou segurando o frasco. Encontrei isso no seu quarto. Juliana olhou o frasco sem entender. Eu nunca vi isso na vida. O que é? Sedativo infantil, medicamento controlado. Agora entendo como você consegue fazer essas crianças dormirem. Dona Constanza, eu juro que não sei de onde isso veio. Não minta para mim. Constanza estava representando o papel de sua vida. Sempre desconfiei que havia algo estranho no seu método milagroso. Nenhuma pessoa normal consegue acalmar 3 bebês assim.
Juliana estava pálida, segurando Mateo contra o peito. Eu nunca daria remédio para essas crianças, nunca! Você sabe o que eu passei com meu próprio filho? Sei exatamente o que você passou, Constanza disse friamente. Perdeu seu filho por negligência, perdeu todo o seu dinheiro em processos e agora está se aproveitando da bondade do meu filho para se dar bem na vida. Isso não é verdade, não é? Então, como explica isso? Constanza mostrou as impressões falsas das supostas pesquisas de Juliana. Pesquisas sobre como drogar crianças, como manipular famílias ricas, como se aproveitar de homens viúvos vulneráveis. Juliana olhou os documentos com horror. Isso é mentira. Eu nunca pesquisei essas coisas. Alguém está armando contra mim. Quem armaria, Juliana? Quem mais tem acesso ao seu computador, ao seu quarto, à sua vida? Nesse momento, os trigêmeos começaram a chorar, sentindo a tensão no ambiente. Juliana tentou acalmá-los, mas suas mãos tremiam de nervosismo e indignação. Viu só? Constanza continuou sua farsa. Eles estão chorando porque estão em abstinência do remédio. Você viciou essas pobres crianças. Eles estão chorando porque sentem que algo está errado, Juliana gritou, as lágrimas rolando pelo rosto. Eles me conhecem, sabem quando estou perturbada. Constanza fotografou tudo com o celular. Juliana chorando, as crianças agitadas, o frasco de medicamento, os documentos falsos. Tinha todo o material que precisava para destruir a reputação da jovem. Eduardo vai saber de tudo assim que voltar, ameaçou. E vou garantir que você nunca mais se aproxime dessas crianças inocentes. Juliana passou a noite mais difícil de sua vida desde a morte de Miguel. Os trigêmeos, sensíveis à sua angústia, dormiram mal e acordaram várias vezes. Ela tentou ligar para Eduardo, mas ele estava em reuniões importantes e ela não quis perturbá-lo com uma história que soaria absurda por telefone. Quando Eduardo finalmente ligou na manhã seguinte, Constanza já havia enviado todas as evidências por e-mail, acompanhadas de uma narrativa convincente sobre como havia descoberto a terrível verdade sobre a faxineira que enganou toda a família. Eduardo, a voz de Constanza era carregada de falsa preocupação pelo telefone. Preciso te contar algo terrível que descobri sobre Juliana. Eduardo chegou da viagem na tarde de quinta-feira com o coração pesado e a mente confusa. Durante todo o voo de volta para São Paulo, ele havia tentado processar as acusações de Constanza, as fotos que ela enviara, os documentos que pareciam provar uma farsa elaborada. A casa estava estranhamente silenciosa quando ele entrou. Encontrou Juliana na sala de estar, com os trigêmeos brincando no tapete ao redor dela, mas havia algo diferente no ambiente. Uma tensão palpável, uma tristeza que ele não conseguia identificar. Juliana, disse, sua voz mais fria do que pretendia. Ela levantou os olhos e Eduardo viu que estavam vermelhos de tanto chorar. Eduardo, graças a Deus você voltou. Preciso te explicar. Explicar o que exatamente? Ele se manteve de pé, cruzando os braços. Explicar como conseguiu enganar a mim e aos meus filhos durante todos esses meses. O coração de Juliana se despedaçou. Você acredita nas acusações dela, não é? Acredito em evidências, Juliana. E as evidências são bastante claras. Eduardo tirou o celular do bolso e mostrou as fotos que Constanza havia enviado. O frasco de medicamento, os documentos falsificados, as supostas pesquisas na internet. Isso não sou eu, Juliana disse desesperadamente. Eduardo, você me conhece, sabe da minha história com Miguel. Como pode pensar que eu faria mal a essas crianças? Eu achei que te conhecia, Eduardo respondeu friamente. Mas ao que parece, você é muito boa em representar. Juliana se levantou, pegando Mateo no colo instintivamente quando o bebê começou a choramingar sentindo a tensão. Eduardo, por favor, me escute. Sua sogra armou isso tudo. Ela plantou essas coisas no meu quarto, forjou esses documentos. E por que ela faria isso? Porque ela nunca me aceitou. Porque não suporta a ideia de uma faxineira cuidando dos netos dela, de ter conquistado o afeto deles.
E o seu? Eduardo balançou a cabeça. Juliana, isso são teorias conspiratórias. Minha sogra pode ser difícil, mas nunca faria algo assim. Então você realmente acredita que eu drogava seus filhos? As lágrimas rolavam livremente pelo rosto de Juliana. Acredita que tudo o que vivemos juntos foi uma mentira? Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando os trigêmeos que pareciam inquietos, como se sentissem a discussão dos adultos. Por um instante, ele hesitou, olhando para Juliana, segurando Matel, vendo como o bebê se acalmava naturalmente em seus braços. Uma parte dele gritava que algo estava errado com aquela história. Mas a dor da traição percebida, a desconfiança plantada por Constanza e o cansaço da viagem falaram mais alto. Quero que você saia da minha casa, disse finalmente, sua voz quebrando ligeiramente. Agora. Eduardo! Agora! Ele gritou, fazendo os 3 bebês começarem a chorar simultaneamente. Juliana tentou acalmar Mateu, mas Eduardo o tirou de seus braços bruscamente. Não toque neles! Nunca mais toque nos meus filhos. A dor no peito de Juliana era física. Era como se alguém estivesse arrancando seu coração ainda batendo. Eduardo, eu te amo. Amo essas crianças como se fossem meus filhos. Pare de mentir, ele disse, mas sua voz vacilou ligeiramente. Juliana o olhou nos olhos uma última vez. Um dia você vai descobrir a verdade. E quando descobrir, vai se lembrar deste momento e vai saber que destruiu a única pessoa que realmente amava você e essas crianças por quem vocês são, não pelo que possuem. Ela subiu para pegar suas poucas coisas, deixando Eduardo sozinho com os trigêmeos que choravam inconsolavelmente. Pela primeira vez em meses, o choro deles voltou a soar como aquela primeira noite terrível, quando ele estava perdido no meio do quarto, sem saber o que fazer. 20 minutos depois, Juliana desceu com uma mala pequena. Os trigêmeos continuavam chorando e Eduardo tentava desesperadamente acalmá-los, mas eles rejeitavam qualquer consolo que não viesse dela. Eles estão sentindo sua falta, Juliana disse suavemente na porta da sala. Eles vão se acostumar, Eduardo respondeu secamente, mas ela pode ver a incerteza em seus olhos. Eduardo, ela disse uma última vez, quando você descobrir que sua sogra mentiu, vai ser tarde demais. Não porque eu não vá perdoá-lo, mas porque você nunca vai perdoar a si mesmo por ter acreditado que eu seria capaz de machucar essas crianças. E ela saiu, deixando para trás não apenas um emprego, mas o homem que amava e as 3 crianças que havia aprendido a amar como filhos. Eduardo ficou sozinho na mansão com os trigêmeos chorando. Contratou uma babá emergencial, depois outra, depois mais uma. Nenhuma conseguia acalmá-los. Eles rejeitavam mamadeira, não dormiam, choravam incessantemente procurando por Juliana. Após uma semana sem dormir adequadamente, Eduardo começou a questionar suas próprias convicções. Observando o desespero genuíno dos filhos, lembrando-se de todos os momentos de carinho verdadeiro que havia testemunhado entre Juliana e as crianças, ele começou a suspeitar que talvez tivesse cometido o maior erro de sua vida. Foi então que decidiu revisar as gravações das câmeras de segurança da noite em que Constanza havia descoberto o medicamento. O que ele viu nas imagens o deixou gelado de horror e arrependimento. As câmeras mostravam claramente Constanza entrando na casa com uma sacola, subindo até o quarto de Juliana, plantando o frasco e os documentos, depois descendo e fingindo surpresa ao encontrar as evidências. Eduardo assistiu ao vídeo 3 vezes, cada visualização aumentando sua indignação e seu desespero. Ele havia destruído a vida da mulher que amava, baseado em mentiras da própria sogra. Confrontou Constanza no mesmo dia, indo até a casa dela com as imagens na mão. Como você pôde fazer isso? Perguntou, jogando o tablet com o vídeo na mesa da sala dela. Constanza assistiu às imagens e, percebendo que havia sido descoberta, tentou justificar suas ações. Eduardo,
Eu fiz isso para proteger você e as crianças. Aquela mulher estava se aproveitando da sua vulnerabilidade. Aproveitando? Ela trouxe paz para os meus filhos. Ela me ensinou a ser pai. Ela me fez voltar a acreditar no amor. Ela é uma faxineira, Eduardo. Uma mulher sem educação, sem família, sem posição social. Não serve para você. E você, Eduardo disse com uma frieza que assustou a própria sogra, não serve para ser avó dos meus filhos. Nunca mais quero ver você perto da minha família. Eduardo saiu da casa de Constanza desesperado para encontrar Juliana e se redimir. Mas ela havia desaparecido. Deixara o apartamento que dividia com uma amiga, não atendia o telefone, não respondia mensagens. Era como se tivesse se evaporado de São Paulo. Durante 3 semanas, Eduardo contratou detetives, investigou hospitais, postos de saúde, ONGs, qualquer lugar onde Juliana pudesse estar trabalhando. Os trigêmeos continuavam inconsoláveis, recusando-se a aceitar qualquer cuidadora que não fosse ela. Foi Rosa, a governanta, quem finalmente deu a pista que Eduardo precisava. Senhor Eduardo, ela disse timidamente uma manhã, uma amiga minha trabalha num orfanato na Vila Madalena. Ela disse que tem uma moça nova lá, que cuida dos bebês órfãos. A descrição parece com a Juliana. Eduardo não perdeu tempo. Colocou os 3 trigêmeos no carro e foi direto para o orfanato Lar Santa Teresa, uma instituição pequena que cuidava de crianças abandonadas de 0 a 3 anos. Quando chegou lá, viu Juliana através da janela da sala de atividades. Ela estava sentada no chão, cercada por 6 bebês, cantando a mesma canção de ninar que costumava cantar para seus filhos. Suas mãos acariciavam os cabelos de uma menina de poucos meses, enquanto ela balançava suavemente um menino que devia ter a idade dos trigêmeos. Eduardo entrou com Pietro, Enzo e Matteo, todos chorando há horas. No momento em que Juliana os viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Os trigêmeos pararam de chorar instantaneamente. Pietro esticou os bracinhos na direção dela. Enzo fez sons de alegria que não fazia há semanas. E Matteo sorriu pela primeira vez desde que ela havia saído da mansão. Juliana, Eduardo disse, a voz quebrada pela emoção. Por favor, me perdoe. Ela se levantou devagar, limpando as lágrimas. Eduardo, eu descobri tudo. As câmeras gravaram Constanza plantando as evidências, forjando os documentos. Eu fui o maior idiota do mundo. Juliana pegou Matteo no colo e o bebê imediatamente se acalmou, aconchegando-se nela como se nunca tivessem se separado. Pietro e Enzo agarraram suas pernas, balbuciando sons de alegria. Eles não conseguem viver sem você, Eduardo continuou. E eu também não consigo. Juliana, eu te amo. Amo você por quem você é, pela mulher incrível que é, pela mãe extraordinária que é para meus filhos. Eduardo, você me machucou muito, ela disse, sua voz embargada. Você acreditou que eu seria capaz de fazer mal a essas crianças. Como posso confiar em você de novo? Eduardo ajoelhou-se ali mesmo, no meio do orfanato, na frente dos bebês que cuidava e das funcionárias que observavam a cena. Porque você sabe que este é o lugar deles, disse, ecoando as palavras que ela havia usado com ele meses antes. E você sabe que é aqui que seu coração pertence também. Você não apenas acalmou meus filhos, Juliana. Você me ensinou a amar de novo. Me ensinou que a família não é feita apenas de sangue, mas de amor verdadeiro. Os trigêmeos pareciam entender a gravidade do momento. Enzo tocou o rosto de Juliana com sua mãozinha, Pietro balbuciou algo que soou como mama, e Matteo se aninhou ainda mais em seus braços. Eles precisam de você, Eduardo sussurrou. E eu preciso de você, não só como cuidadora dos meus filhos,